Um bardo, a história antiga da Europa. Era uma pessoa encarregada de transmitir conhecimento, as histórias e as lendas de forma oral ou até mesmo escrita, executando canções sobre as vidas de seus povos ou recitando poesias. Na maioria das vezes, o bardo era, acima de tudo, uma figura de carisma cujas obras eram capazes de mexer até mesmo com os sentimentos do mais embrutecido troglodita. O bardo era simplesmente, é isso mesmo? Não, era sinceramente um músico, contador de histórias, caçador de emoções e poeta. Isso, meus queridos, era um bardo, né? Na Europa antiga e tudo mais. E é legal porque não vem só da fantasia, né, cara? Vem da antiguidade também. Ele vem trazendo toda essa pegada do bardo. E é o que eu digo, né? Já disse algumas vezes, colocando em enquetes ou até mesmo fazendo algumas outras coisas. Vocês não sabem o poder que o bardo tem. O bardo ele é muito roubado, cara. O bardo ele é uma classe muito interessante, né? E ela é bem diversificada. Por exemplo, você sabia que dá para usar o bardo não apenas como um músico, né? Aquele cara que conta história, mas também dá para usar ele como um espião? Pois é, um bardo pode ser um espião. Um bardo pode ser uma criatura incrível que você pode usar e abusar na sua mesa, né? Na sua sessão. E o Diego, acabou de entrar, o Diego Bardo. Fala, Diego, beleza, cara? Seja bem-vindo. Eu espero que você curta essa live, né? Tudo bem que o som não é som de bardo, porque tá rolando God of War 2, né? E é bom demais. Zerei todos, menos o mais recente lá, o Ragnarok. Mas maravilhoso, né? Quem jogou God of War sabe como é que é maravilhoso. E, bom, existem várias coisas interessantes no bardo em que você pode usar e abusar, né? O bardo ele é uma figura que facilmente você pode obter conhecimento. Você pode obter várias coisas de uma cidade apenas jogando com o bardo, né? Porque como ele é carismático, ele tem um carisma bem alto, até porque ele precisa, né, ter um carisma alto para poder usar suas magias arcanas. Ele é falastrão, ele fala demais, né? Ele gosta de falar pra caramba o bardo. É tipo o Jesker do The Witcher. É o melhor exemplo de bardo assim, que a gente pode ter. É o Jesker atualmente, assim, né? E eu curto bastante até o Jesker. Ele é um pouquinho irritante às vezes, mas eu acho bem interessante o cara, né? E assim, ele é um trovador, né? Ele é um cara que canta, ele é o cara que conta histórias, né? E é interessante também que eu estava lendo uma matéria ali na internet, no site ainda há pouco, que dizia que um bardo ele é uma figura que você não que não possa confiar, mas é uma figura que você não sabe o que ele vai fazer, né? Porque ele é um ser caótico, né? Então ele faz o que ele bem entender e da forma que ele quer. Ou seja, isso não significa que um bardo ele não vá atrair o grupo se necessário, né? Caso ele seja, por exemplo, um contador de histórias e ele esteja escrevendo um livro, por exemplo, ele vai, de repente, dar um jeito de colocar a aventura dele mais interessante. A aventura que ele está escrevendo. Porque o bardo não escreve mentiras, né? Ele escreve fatos, né? Então, ele não vai usar isso a seu favor, né? Ele, de repente, pode criar um acidente, pode criar uma intriga, uma separação de grupo e tudo mais, mas ele já tem tudo planejado ali para a união do grupo depois e tal. Ou não, simplesmente ele quis separar para a história ficar mais interessante, mais emocionante. Só que isso acaba meio que tornando ele um vilão, né? Porque, pô, separar o grupo lá, todo mundo é unido e tal, acho que não compensa, não é tão legal assim. Eu, pelo menos, não curto, não acho interessante, né, usar o bardo dessa forma. Acho que não há porquê você separar o grupo por benefício próprio, né? Eu acho que vai bem além disso, né? Que jogar RPG é a união do grupo, né? Você está desvirtuando isso se fizer dessa forma, querer separar a galera lá. Então acho que não vale muito a pena. Mas o bardo ele é uma figura bem interessante porque ele pode passar desapercebido em qualquer lugar, né? Ele pode chegar e entrar
sabe? E em diversos locais. E de forma tranquila. Ele pode entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente se ele quiser. Porque ele é uma pessoa carismática, ele é um cara que leva na conversa, né? Ele sabe levar na conversa, e isso é legal. É mais ou menos o que um mestre faz, né? O mestre de RPG, ele é tipo um bardo, vamos dizer assim. Ele é um contador de histórias, né? Ele conta histórias pra galera lá. E o pessoal vive essas histórias, que é o mais interessante, né? Eles vivem tudo aquilo ali pra saber como é que vai ficar, como é que vai ser o final, se tiver o final, né? Porque normalmente campanhas longas elas demoram a vir até o final, e nem às vezes, quando é o final de fato, é realmente ali sabe, bater o martelo. Mas muitas vezes não é. Alguns anos depois até volta, isso é legal, né? Mas como eu estava dizendo, o mestre, ele é um grande contador de histórias, né? Eu acho que isso é legal, porque ele faz todo o roteiro, né? Ele cria todo o roteiro, cria todo aquele ambiente lá, né, para os jogadores poderem estar vivendo aquela história. E eu acho que isso é bem legal, né? Então, o mestre, de certa forma, é um contador de história, é um bardo, vamos dizer assim. Só que ele não solta magias, né? Ele não inspira, né? Ele não desestimula os rivais, os inimigos, né? Ele não inspira os aliados e tal. Ele não faz esse tipo de coisa. Porém, ele acaba dando ideias aos jogadores, né? Mostrando formas de como eles entraram num apuro, né? E também mostra a forma de como eles saírem de um apuro. Eu acho isso bem interessante. O Stênio tá com a gente. Valeu, Stênio. Beleza, cara? Tranquilo? Seja bem-vindo, né? Tô esperando o Zucato até agora. Nada. Espero que ele venha, porque é complicado. Com esse cara tá complicado fazer. A gente sempre marca e tal, mas sempre dá algum problema. Mas vamos ver se hoje vai, né? Bem-vindo aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o bardo e mostrar o poder que o bardo tem. O bardo é bem roubado, né? Vocês, não sei se já usou bardo na sua mesa ou se já jogaram de bardo na sua mesa. Eu ainda não tive esse prazer de ter alguém jogando de bardo na minha mesa, né? Eu já coloquei 1 ou 2 NPCs como bardos, mas foi coisa rápida, não demorou muito, né? E foi bem legal ter essa experiência, né, de bardesca, essa experiência bardesca na aventura. Foi bem legal, o pessoal curtiu muito o cara, né? É o típico conquistador, né? Ele era mais um Dom Juan e causador de problemas do que um músico, um contador de histórias. E como eu estava dizendo, né? Quando você conta uma história, quando você usa um bardo, você tem que saber como usá-lo, né? Porque existe uma coisa chamada conhecimento de bardo. E esse conhecimento de bardo, ele praticamente é ilimitado, né? Você sabe de tudo um pouco ou muito de tudo, né? E não é exagero. O bardo, ele sabe de muita coisa, cara. Porque ele vai e passa de cidade em cidade, de reino em reino, né? Às vezes de planos em planos. Eu acho que isso é bem legal. Então ele tem muito conhecimento, e o conhecimento dele é vasto, né? Ele ainda tem magias que podem melhorar lá todo o conhecimento que ele já tem, né? E cara, sabedoria de bardo, eu acho que é uma das coisas mais roubadas que tem. Eu não sei se mudou no recente aí, no recente não, né? Na quinta edição, não sei se isso mudou, porque eu não li nada da quinta edição ainda, né? Tô por fora legal da quinta edição. Mas eu acho que eles não mudariam, né? Em time que tá ganhando não se mexe, então provavelmente o conhecimento de bardo ainda é bem roubado, né? E fora as magias dele também, né? Que é encantar corda, deixa eu inspirar os aliados, né? Que são coisas incríveis até, né? Dependendo do nível dele lá, de poder que ele tenha, ele pode dar grandes bônus aí pra galera, né? Eu curto muito esse tipo de coisa. E o mais legal é que se você for parar pra imaginar a cena, ele vai inspirar como? Ele vai inspirar contando uma história, a história de repente de um herói, né? Que tava lá à beira do abismo, à beira da queda e tal, e acabou se reerguendo de forma heróica, abençoada por um deus, né? Ele pode também cantar isso, ele não precisa apenas contar a história, ele pode cantar isso. Eu acho que é bem legal, esses tipos de coisas que inspiram, né?
Mas eu vou te mentir, não. É um pouquinho complicado fazer essas paradas, porque você tem que fazer tudo bonitinho, num ritmo legal, e que esteja batendo também com a cena ali, porque senão não vale a pena você colocar. Né? Você tá uma cena lá de ação e tal, e você colocar, sei lá, uma música com uma pegada mais leve, mais suave e tal. Não sei que você queira colocar o inimigo pra dormir. Aí já é outros 500, né? Mas eu acho que nessa questão você tem que saber a música que vai se encaixar ali, né? Você jogando como bardo, você tem que ter pelo menos o conhecimento de muita coisa, nem que seja pouquinho, mas pelo menos o conhecimento de algumas coisas, né? Por exemplo, o conhecimento dos planos, conhecimento de religião, né? O bardo ele não precisa ter esses conhecimentos, porque o conhecimento de bardo já supre isso, né? Então ele já ganha muito em cima disso, já ganha muito em cima desses conhecimentos, né? E ele é sinistro demais, cara. Eu curto bastante colocar esse tipo de coisa e ler também sobre, porque querendo ou não, o bardo ele escreve também as histórias, né? E isso é bem legal. Boa noite, Tênis, boa noite. Seja bem-vindo. Até agora só você aqui. Vamos ver se surge mais galera aí. Espero que sim, né? Vamos ver, vamos contar. E uma vez eu coloquei um bardo que ele era imediato de um capitão de navio. Ele era um halfling. E cara, assim, muito maneiro, porque ele não era um bardo legalzinho, sabe? Ele era um bardo meio vilão, né? Então ele sempre estava tramando, ele agia mais na espionagem do que ele vivia andando em tavernas ou estalagens e cantando e contando histórias e fazendo esse tipo de coisa, né? Cadê o Thiago? Cara, não sei. Não sei, o Thiago deve estar sem celular de repente, porque até do grupo ele sumiu também lá da gente, desapareceu. Desapareceu mesmo. Deve estar sem celular. Ou o trabalho está muito pegado para ele, né? Também. Porque a última vez que eu falei com ele, ele falou que tava cansado, muidão do trabalho e nem participou. Torcer para que esteja tudo bem. Depois eu mando uma mensagem para ele para ver o que está acontecendo. Deve estar cansado, normal. Trabalho é assim mesmo, né? A gente chega cansado, às vezes não quer nem saber de nada, só cair na cama e apagar. Esse é o padrão da vida do brasileiro, né? E como eu estava falando, esse Halfling bardo, né? Ele espionava para esse capitão do navio, né? Para ele saber qual local eles poderiam atacar. Que esse capitão ele era escravocrata, né? E ele ia nos locais ali e se aproveitava das pessoas bêbadas, fosse homem ou mulher, beirando já a idade avançada, né? Ou ainda bem nova, e pegava essas pessoas, jogava no navio e levava para as terras de Tai para vender como escravos, né? E ele ganhava muito dinheiro com isso. Então esse Halfling, ele fazia isso, né? Ele ia de taberna em taberna, de estalagem em estalagem, né? De tudo quanto é lugar para procurar essas pessoas que estariam boas em forma, mas bêbadas, né? Então eles se aproveitavam desse momento, desse deslize da pessoa e a sequestrava. Deve ser trabalho mesmo. Ah, cara, deve ser trabalho sim, deve ser, com certeza é. Entendeu? E tipo, pra vocês entenderem, pra vocês verem no caso, né? Esse bar, ele era um bardo, só que eu não usava ele como um trovador, sabe? Como um contador de histórias e tal. O bardo é um dos personagens mais versáteis que vocês vão ter na mesa de vocês, seja como jogador, né, ou você como mestre colocando como NPC. Ele serve para muita coisa, claro. Claro que, né, você tem que fazer isso desde o início, porque mesmo ele sendo cantor, né, um contador de histórias, um trovador, esse tipo de coisa, um galanteador, né, dá para você usar ele também como um espião, porque ele consegue fazer isso. Só que eu acho que se você fizer um bardo mesmo voltado para isso, né, para ser um vilão, um espião no caso, tu consegue, sabe? Tu consegue, mas tu tem que montar tudo direitinho, tem que colocar os talentos propícios ali para aquilo, sabe? Que vão ajudar ele em determinados momentos. E eu acho que isso vale muito. É bem maneiro, eu curto colocar esse tipo de coisa, esse tipo de aventuras assim. Né? E personagens assim que ninguém espera também, que é bem interessante. Por exemplo, ninguém nunca vai pensar que
iria aparecer um bardo que fosse capaz de usar, sei lá, de repente cura pelas mãos, né? Ué, mas como um bardo está usando cura pelas mãos? Ele pode usar a perícia, usar instrumento mágico, né? Ou em alguns casos ele pode ter também alguma habilidade de cura, né? O que é mais difícil também de colocar. Dá para adaptar tudo, em qualquer personagem, em qualquer classe, qualquer raça, né? Dá para você adaptar. O RPG é feito de adaptações, né? Essa que é a verdade. A gente muitas vezes narra uma coisa porque a gente está inspirado com algumas outras, então a gente acaba adaptando aquilo que a gente viu para nossa mesa e tal, e a sessão ganha vida, ganha cor. E eu acho que isso é bem legal, né? Adaptações, assim, adaptar aquilo que você viu para a história. Por exemplo, não seria assim impossível adaptar um Jeska para uma mesa, né? E assim, o carisma do cara é com certeza muito alto, né? O cara é galanteador, o cara canta, o cara conta história, o cara é chato porque ele fala pra cacete, né? Mas é um cara maneiro, é um cara legal, tipo, um cara que se ele não aparecer faz falta, sabe? E pelo menos eu acho, assim, se bem que eu não senti muita falta dele antes dele aparecer na série não, mas enfim, depois que ele apareceu dá pra ficar de boa. Conto do Bardo, boa noite, cheguei. Olha o cara aí, chegou finalmente. Já vou te chamar aqui, Conto do Bardo. Cadê você? Tá aqui com a gente? Entrar com a gente em vídeo? Só responder, beleza? A gente vai falar de Bardo, então acho que você tem conhecimento também. Eita, olha o cara aí. Aí, hoje... Agora sim. Hoje Desculpa foi. Demora. Hoje foi. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. E correndo, mano. Abri portais e mais portais pra ver se chegava mais rápido. Passei por vários multiplanos loucos aí. Não, tá tranquilo. Se passou por Greyhawk, deu um tchauzinho ali pra galera e depois veio pra cá, tá certo. Passei por Darkeronte. Planescape, Mundo do Conan. Outro mundo louco, eu acho. Tive que pedir ajuda uns magos doidos aí. Ó, tá devendo, sabe que mago cobra caro, né? Então tem dinheiro. É bardo tem dinheiro. Ó, seguinte, a gente só vai falar de bardo, como eu tinha dito, né? Mas antes, se apresenta aí pra galera, porque já faz um tempinho que você veio aqui e eu acho muito interessante você se apresentar. Faça as honras. É verdade. Bora lá. Primeiramente, meu nome é Jansen. Sou conhecido na minha mesa como bardo. Logicamente por jogar de bardo, né? Mas eu também sou conhecido aqui por Zucato. Eu tenho um outro perfilzinho onde eu dou uma desenhadazinha de vez em quando e jogo lá. É maneiro, cara, é maneiro. Cadê? Sou um jogador de RPG aí há um tempão já. Pô, há um tempão e é literalmente o trovador, né? Porque você reúne a galera lá na praça e vai narrando e, cara, isso é fantástico, né? Sinceramente. Queria eu ter essa tua sorte, essa tua vocação, assim. Porque, caraca, é bem legal, bem legal. Nasceu pra isso, né, cara? Jogar na praça é diferente. É outro clima, né, cara? É outro clima. É maneiro. E vai que você encontra alguém que curta a história ali e te contrate, né? Quem dera. Pô, seria bom demais. Na hora, né? Sempre rola na hora. Pô, Ó, o Stênio disse aqui, classe boa, o bardo. Pô, o bardo é roubado. Eita aí, cara, que legal, geral. Maneiro. Foi quando esse aí? Recente? Foi? Esse foi a última mesa de final de semana. Pô, que legal, cara, que legal. Vamos saber se do ano novo. Última narrativa do ano, no caso, né? É isso. A gente vai voltar agora a sessão agora, nesse sábado agora. Que agora, nessa campanha, a galera que era do bem resolveu ficar do mal. Não, a gente não tá cansado de ser bonzinho, a gente vai ser do mal, porque só os do mal ganham item bom, ganham poderes. Aí tá bom. A galera agora tudo quer ser do mal. Tu vai realizar meu sonho, cara. Eles vão virar tipo aqueles mercenários, sabe? Que fazem missões por dinheiro, né? Tu vai realizar meu sonho, que tipo, eu tenho maior vontade, enorme vontade mesmo, de narrar pra galera sendo vilão, cara. Pô, eu queria saber como é que eles iam lidar
sabe, fazendo maldade, fazendo toda aquela atrocidade que os vilões fazem, né? Pra dar raiva e incentivar os heróis. Eu queria ver, porque, assim, normalmente quem joga de herói, com herói, não tem estômago pra ser vilão, não consegue ser vilão, né? Já tá tatuado, já tá no sangue aquele negócio de você ser herói, de você querer trazer o bem. Meu primeiro bardo, ele era anti-herói. Caraca, que legal, cara. Maneiro. Mas é legal, a ideia é essa, fazer os personagens que marcam, né, cara? Eu tava falando... diga. Não, que quando eu comecei a jogar, quando eu era jogador ainda, eu não entendia nada de RPG. Então, tipo, o mestre me deu o livro do jogador, tá aqui, tudo sobre bardo. Quer saber sobre bardo? Leio o livro do jogador. Comecei a ler tudo. Aí eu comecei a entender o que era o bardo, tipo um bufão, um infante, né, que a gente via muito em filme. Daí eu acabei pegando as ideias de lá. Assim. Então, no jogo, no início, tipo, eu só fazia besterol nas vilas, né? Ia pras vilas, cantava, ganhava um trocado, seduzia uma menina ali, outra lá, arranjava briga em bar. Aí me safava com as magias básicas, né, de bardo, né? Plasmar, né? Tirar o meu da reta. Aí até, tipo assim, em questão em off-game, até pegar nível para poder entrar junto com o grupo. Porque quando eu entrei na mesa, o grupo já estava no nível 7, 8. E era difícil, o meu mestre era carrasco. É mesmo? Aí comecei a entrar nas missões com o grupo, porque eles precisavam de alguém, já que eles não tinham um ladino, que operasse mecanismo. Então eu foquei, né, pontos e perícia e operar mecanismo. E atuação, lógico. E o mais atuação legal, é cima. E o mais legal foi na primeira missão, uma armadilha. Que ela só trabalhava, ela funcionava através de música. Cara, era muito show. Que maneiro. Cada vez que eu tirava uma atuação com CD, né? Tipo, o CD era 20, eu igualava, eu passava, a armadilha começava a trabalhar para se ativar. Toda vez que eu tocava ela, eu não passava no CD, ela ativava a armadilha. Cara, era muito show. O cenário era bem parecido com o final do filme do Indiana Jones, que tem aquelas pedras no chão. O clássico. Né, que ele tem que... Eram conceitos da Bíblia, né, que ele tinha que entender para poder pisar em cada pedra lá, né? Era mais ou menos assim. Caraca, é Indiana Jones e a Arca da Aliança. Não tô enganado. Isso. Não é? Acho que é esse. Esse filme é fantástico. É fantástico. Fantástico. A ideia de lá, assim, tipo, ele pegou essa ideia de lá para fazer a narrativa do último cenário, mas ele mudou totalmente diferente para cada um. Cada personagem tinha uma função. Daí eu ficava, porra, eu não vou fazer porra nenhuma. Beleza, tô sapo. Quando chegou no final, o meu mestre olhou pra mim assim, Bardo, é tua vez. O quê? Eu? Eram 5 testes de atuação e 2 de operar mecanismo. Vixe, mano. Fazia 2 testes de atuação, entre eles um teste de operar mecanismo, mais 2 testes e um teste final de atuação e operar mecanismo, para poder ativar a armadilha. Aí eu errei 2 vezes e ativou umas armadilhas muito loucas lá, tipo, abriu portais para aparecer criaturazinhas lá, outra, o chão se abria, encher de água com largados elétricos. Nossa Senhora. Caraca, assim, maneiro, cara. Legal. Aí, para poder chegar até o final para enfrentar o boyzão, né? E chegou a enfrentar? Eu peguei o modo... Chegamos a enfrentar, né? E eu só na atuação lá, né? Só tinha inspirar mesmo, era nível 6, a galera tava no nível 10, 12. Caraca, tu era nível 6? Tá nível 6, mano. Caraca! Eu tinha magia de nível 0, 1, 2 e 3, eu acho. Aí eu queimava a magia de nível mais baixo para poder acessar uma de mais alta, né? Para poder ajudar. Caraca! É que eu ficava o dia todinho sem usar ela depois, né? A magia. Mas eu era safado, né? Eu fazia muito safadeza com a minha magia. Eu pegava a magia que eu não usava, né? Magia que não prestava pra porra nenhuma. Aí eu deixava ela lá. Daí quando eu precisava queimar uma magia, pra queimar?
Esperto. Com certeza. Esperto. Aí, mas que pareça, uma vez eu precisei usar essa magia e eu já tinha queimado. Caraca! Não, mas isso acontece sempre, cara. Isso acontece sempre. Sempre quando a gente precisa de alguma coisa no momento ali, não tem, porque ou a gente jogou fora, ou então a gente deixou passar. Isso é normal, sempre acontece nas mesas. Eu tava falando aqui antes de você entrar, né? Deixa eu falar o que o Stanley disse aqui primeiro. É muito difícil de interpretar bardo. Concordo? Eu acho que não é tão difícil. Não é tão difícil. Porém, você tem que estar inspirado para, sabe, narrar um bardo. E não só isso. É tu entender o personagem. Se você não lê a descrição do personagem no livro do jogador, entender como ele funciona, tu nunca vai conseguir interpretar o personagem. Depende se é bardo, bárbaro, clérigo, guerreiro, druida, etc. Entendeu? Concordo. Tem que ler. Tem que ler porque lá vai explicar como ele vai explicar de certa forma como ele age, a conduta, a religião e tudo mais. O básicozão. O que tu precisa saber? Dali diante, tu pegando esse conceito, é contigo. Eu tava falando antes de você entrar, né, que o bardo, ele vai muito além do músico, né? O bardo, ele é músico, é o contador, o cara que senta ali, faz uma fogueira, senta ali e conta a história das aventuras dele, né? Sim. E também... Mas uma das coisas que eu nunca fiz, contar minhas histórias, tipo, quando o personagem era jogador. Quando eu comecei a narrar e usei ele como meu NPC, aí eu comecei a contar histórias. Contava histórias da mesa que eu participava, né, de muitos anos atrás, né, quando eu era novinho. Aí contava as histórias para ajudar os jogadores a entender. Legal, cara. Legal pra caramba. Então, aí eu também falei que o bardo, ele não vai só isso, ele não se limita a isso. O bardo é, sim, um ótimo espião. Você só precisa saber usá-lo. Né? Eu tava falando que, antes de você chegar, que eu criei um bardo que ele era o imediato de um capitão de um navio pirata. Né? Esse bardo, ele era um halfling e ele chegava nas cidades, se infiltrava nas cidades, ia em estalagens, em tabernas, para encontrar pessoas bêbadas, próximas ao coma alcoólico, né? E sequestrar para o barco, para o capitão do navio e ele levarem para Tai e vender o pessoal lá como escravo. Eles eram, assim, ó, notado na grana já, sabe? Só que, tipo assim, a diferença que eu quero explicar é essa. Ele era um bardo, mas ele não era um tocador de guitarra, um tocador de instrumentos, no geral, né? Sim. O que ele mais gostava de fazer era arremessar facas. Minha esposa e a galera até conheceu ele, né? E, assim, essa foi uma grande diferença, foi o momento mais alto de narrativa minha de um bardo, porque eu nunca consegui narrar menos que isso. Né? Eu nunca fui... Fala, amor. Essa parada aí de vender os outros, né? Vender os outros? Olha, você olha. Aí. Tu sabe que era assim. Tu até participou, né? Que eles acabaram sendo... Ela vendeu muito também? Não, eles acabaram sendo forçados a participar do grupo lá para se infiltrar e tal. Aí eles depois descobriram lá a merda toda que deu e foi brabo. Só que aí o capitão perdeu esse imediato, que ele acabou morrendo, mas o capitão virou amigo deles. Aí o cara deixou de sequestrar as pessoas, deixou de ser escravocrata e tudo. Foi bem legal essa virada deles aí. Né? Foi boa, a ideia, a sacada foi muito boa no final. Não, é incrível, cara. Assim, porra, pirata. Um bardo. Como é que eu vou usar um bardo com pirata? Pô, vou botar o cara como espião. E foi. Na época eu tava jogando um jogo de Play 2 chamado Roma. Não sei se tu já jogou. Chegou a jogar alguma vez. Não. O jogo é um jogo de arena, né? É um jogo de gladiadores e tal. Mas tem uma parte do jogo que você joga como espião. Tu vai com o personagem, tu vai sendo espião, vai se infiltrando lá e tal. Então eu usei essa minha memória para criar esse personagem, né? E essa parada do capitão do navio sequestrando as pessoas, pode sentar porque tu vai rica agora. Veio de um episódio do Pica-Pau, onde o capitão pirata sequestra as pessoas.
Sim, joga pro navio e vai embora. Tu lembra desse episódio? Aí eu criei essa parada. É muito maneiro, cara. Entendeu? Então eu usava essa parada. Eu gosto de usar coisas assim que eu já tenho conhecimento, sabe? Eu sou fãzão de anime, até hoje eu curto anime pra caramba. E tô assistindo Hokuto no Ken. Que anime incrível, cara, de 83. E, assim, eu gosto de pegar essas referências, de colocar elas, o anime, ele me ajuda muito com inspiração, de verdade. Não importa qual seja, mas ele me inspira muito. Eu gosto bastante, então me ajuda. Aí veio o Pica-Pau, que, não, querendo ou não, é um desenho, né? E me inspirou e eu acabei criando esse personagem. Aí foi bem maneiro. Durou, acho que durou alguns meses. Foi bem extensa a história aí. E deu ruim, cara. Eles foram pra Tai, tentaram vender os escravos, se infiltrar, acabaram se infiltrando junto com os escravos, foram comprados como escravos, cada um foi para uma casa. Depois eles se encontraram lá dentro da arena de Tai para se enfrentar. Nossa, mano, foi complicado, mas acabou que deu tudo certo, todos eles se deram bem. E ainda estão vivos, que é a mesma campanha. Ó, deixa eu ver o que o Stanley tá falando aqui rapidinho. É difícil porque, além do jogador ser bom, precisa estar inspirado e tem que saber dosar as coisas para não cair nos estereotipos. Isso eu concordo, Isso aí. Ó, Apotecário, tá com a gente também. Bem-vindo, galera. E tu, o Zuka, tu já fez alguma parada assim? Tipo, com referência? Tipo, tu pegou de algum lugar, se inspirou no personagem bardo e criou. Tu já fez alguma parada assim? Cara, eu acho que já fiz umas 2, 3 vezes. Mas agora de cabeça, como eu faço mais, acho que agora como narrador do que como jogador, né? Não, pode ser como narrador, tu lembra de algum? Que esse que eu te falei foi como narrador, entendeu? Uhum, entendi. Deixa eu ver se eu lembro algum aqui, no momento. Enquanto você pensa aí, galera, sejam bem-vindos, todos que estão aqui com a gente. Se você tiver alguma memória de bardo, alguma bardagem na sua vida aí em mesa, bota aí pra gente saber, porque a gente quer saber. Cara, assim, eu uso muito referência também de animes. Os clássicos, né? Cavaleiro do Zodíaco é uma das boas referências que eu uso. Hunter x Hunter, que virou meu xodó, ainda mais o remake. Mano, até hoje eu não assisti Hunter x Hunter, cara. Tá na lista pra assistir, mas não vi ainda. Mas só tem crítica, eu só ouço crítica boa. Termina essa live e começa a assistir, mano. Tu vai gostar. Eu tô acabando o Hokuto no Ken. Ainda. Você já tá acabando já. Tô no episódio 69, se eu não tô enganado. Não, 65. 66. Hokuto no Ken é incrível. Incrível mesmo. Diga, mas aí, como é esse bardo aí que tu falou? Tá. As referências que eu uso, Hunter x Hunter, tu não assistiu ainda, mas tem acho que na terceira parte na temporada, vem a Torre da Batalha. E, tipo, lá os personagens, eles vão lutando para ganhar rank e subir e começam a ganhar status, né? Na mesa eu criei também a Torre da Batalha, né, inspirada, né, neles, onde os jogadores, eles estavam como eles estavam sem paradeira para onde ir nas missões deles, eles pararam numa cidade próximo a uma cachoeira, então eles descobriram que tinha um item, né, especial no fundo do lago da cachoeira. Então eles resolveram entrar. Né? Bora pegar esse item. A galera entrou bonitinha. No fundo mesmo do lago havia umas rochas circulares quebradas, já destruídas. Eles inventaram de ativar essa rocha lendo as escrituras. O negócio era um portal que levou eles para dentro desse local. Cenário totalmente novo, a gente sabia o que estava rolando. Dentro desse local, eles encontraram criaturas de todo o multiverso do D&D, né? Humanos, elfos, demônios, sabe? Tudo lá. Aí eles ficavam, mas como essas criaturas, os jogadores questionando, essas criaturas não estão se atacando mais? Justamente porque uma das regras, que é lutar, é dentro da arena. Caraca, maneiro. Tinha soldados de elite, né, que não permitiam essas lutas fora dos locais. Então, cada jogador
pegava uma senha, um número de participantes e entrava para entrar. A ideia era 10 vitórias, você subia o andar. Né? Aí podia lutar individualmente ou em grupo. Era mata-mata, o time perdedor, se morresse, você podia ficar com todos os equipamentos dele. Então já viu aí a loucura, né? Não, dá pra ficar poderosíssimo, né? Mas só que os primeiros andares eram níveis baixos, né? Tipo, era personagem de nível 10, nível pra baixo. Isso aí tá me lembrando um anime chamado Tower of God, que conforme você vai subindo, tu vai ficando mais poderoso. É um anime também. Até meio recente. Não vi ainda recente, também, mas... Ainda não vi, mas tô doido pra ver. É, né? Continua, tá interessante isso aí. Né? Então, talvez use na minha mesa. Fique à vontade. Então, isso foi na minha primeira mesa de RPG. Eu acho que isso tá com o quê? Estamos em 2022, tá com 17 anos atrás. Olha o tempo. Caraca! Um filho. É porque era da primeira versão do Hunter x Hunter ainda, né? Da animação. Caraca. De 99, né? Tem a de 99 e tem a de 2011. As duas são boas, cara. Eu gosto. Eu gosto da de 99 pelo fato a película, né, de imagem, lembra muito os desenhos daquela época ali, né? Da época, né? E tudo mais. Porque hoje em dia é muito mais limpo, porque é muito digital, né? Mas, pô, e isso, eu vou te mentir, não. Eu não vou te mentir, não. Alguns animes me perturba isso. Toda essa clareza, essa limpeza, sabe? Me perturba um pouquinho. Acho que eu gosto mais da antiga mesmo. Tipo, como tu falou, Cavaleiro, Shurato, Yu Yu Hakusho, Hokuto no Ken, agora que eu tô assistindo. Me amarro nessa pegada da antiga. Nessa pegada, tinha até aquelas animações que é tipo OVA, né? Que tinha toda aquela pegada mais escura. Pô, é muito lindo, cara. Eu acho aquilo lindo. Sabe? Mas porque eu tô velho, por isso. Não, é normal. Eu vou chamar minha esposa aqui rapidinho só pra tu ver. Mas alguns animes também atuais, mas eles são muito clarinhos. Parece até a noite pra estar de dia. Pois é, até de noite tá de dia. É muito claro o anime. Amor, faça um favor, vem aqui, por favor. Tá tomando banho? Tá, então eu falo por você. Ela, a minha esposa, a gente é meio que da mesma época, né? Ela é fanática por 2 animes. O primeiro é Sailor Moon, que é um que ela cresceu, tem até a tatuagem no braço todo. E a outra, essa mulher, ela é apaixonada pelo Yusuke Urameshi. Ela é apaixonada pelo cara. Tipo, é o herói, não tem outro herói na vida dela em questão de anime. Ela se amarra, mas ela gosta mais do par da Serena. Esse cara aí. Até me assustou. Táxi do Mask, né? Ele conhece também. Tamo junto! É legal, É legal, ela é muito maneiro, cara. A gente gosta desses animes antigos, sabe? Sabe por que eu gosto de Sailor Moon? O que me encantou no Sailor Moon logo de cara foi a letra da música de abertura. Tu é doido? Eu acho legal também a abertura. Acho bem legal também. Eu tenho 2 versões. A de encerramento eu não lembro qual era. É maneiro. Mas são muito boas. Aí depois a história. Começa meio bobinha, mas ela vai se desenvolvendo, fica mais interessante. E é isso que eu gosto em animes, cara. Começa de um jeito assim, tipo, caraca, que isso? Um anime nada a ver. Do nada o anime sabe dar um salto. Hunter x Hunter é a mesma pegada. Porque tu sabe que o criador de Hunter x Hunter e o criador de Sailor Moon são casados, né? Sim. Que por sinal também é o Yu Hakusho, né? Yu Hakusho, né? O Yu Hakusho também. Tu falou a parada do portal, eu lembrei agora de uma cena aqui que ela participou. Isso é muito velho. Eles chegaram depois de numa viagem, né? Que eles foram para um lugar lá e tal. Foram para um mundo resgatar a alma de um amigo, né? Que estava presa lá e tal. Eles acabaram resgatando essa alma do amigo. Só que eles foram presos por elfos, né? Elfos desse local divino e tudo mais, que guardavam todo o local. Aí, beleza. Aí eles foram presos e tal. Meu irmão, tá todo mundo ali de frente pro rei e a rainha. E tal, e a rainha começando a falar e esnobar todo mundo. É elfo, né? Falando e esnobando e tal.
Chegou a minha mulher, que joga até hoje com a mesma personagem, ela, pô, essa mulher tá falando demais. Por que tu vai fazer? Eu vou avançar, vou pegar ela e vou tomar como refém. Irmão, deu certo. Deu certo, deu certo. E todo mundo começou a correr numa fuga para meter o pé, para ir pro porto e pegar um navio e meter o pé, né? Para ir embora dali. E os elfos começaram a correr atrás deles e eles acabaram se embrenhando ali na mata, porque ela era uma ranger, e ela acabou encontrando uma caverna. Nessa caverna, eles desceram por algum tempo e depois chegaram ao final dela. Só que um dos jogadores descobriu que essa parede, ela tinha escrituras arcanas, né? Uhum. Então, ela disse para a rainha, você sabe ler essas escrituras? Ela, sim, eu sei, mas eu jamais irei ler para você, jamais vocês sairão daqui, e não sei o que, blá, 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 blá. Ah, é? Não vai não? Ela começou a ameaçar e tal, a mulher não aguentou meio que as ameaças nem a tortura psicológica, né? Então eles se afastaram e a mulher começou a ler. A mulher, ingênua, ela não sabia que aquilo eram runas arcanas que explodiam. A mulher leu, acabou de ler tudo, quando brilhou a última runa, tudo ficou incandescente, porra, explodiu, matou soldado, matou a rainha, e eles meteram o pé, chegaram lá no porto e encontraram mais elfos, só que acabou que os elfos encontraram outros elfos, né, tipo elfos reais com elfos da floresta, e começaram lá uma picuinha, e começaram a brigar e tal, e eles, meteram o pé enquanto os caras estavam caindo na porrada e fugiram da parada. Ai, cara, foi muito legal, cara. Foi muito legal isso tudo. E legal, assim, que eles acabaram fugindo, a mulher lá ativou a parada, nenhum deles morreram e eles ainda saíram da boa, porque escaparam lá da parada toda. Ótima ideia. Gostei. Olha, ótima ideia. Já sei o que eu vou fazer próximas meses. Não, mas é bem por aí essa parada. Mas assim, foi inesperado pra mim. Nem eu pensei que isso ia dar certo, né? Pô, vou pegar ela e vou tomar como refém. Deu certo, cara. Deu incrível. Incrível. Os dados, quando querem ajudar, ajudam mesmo, né, cara? E na questão, cara, quando querem, não tem como você, cara, voltar atrás, não. Complicado. Mas assim, você já teve algum bardo que marcou na sua vida, assim? Seja ele NPC ou jogador, e qual teria sido algo assim tão foda que você não conseguiu tirar da tua mente nem do teu coração? O meu primeiro bardo, né, como jogador, e um bardo NPC que eu havia criado também. Caraca, que legal. São os que mais marcam na minha vida. E qual teria sido feito? E qual teria sido feito dele? Tu chegou desse bardo que tá agora, que eu uso como NPC, tu chegou a ver uma HQzinha, era até de uma revista de RPG que tinha, aí eles, que era até do Tormenta na época. Acho que era o Luigi Sortudo, acho que esse era o nome do bardo. Caraca, E todo mundo acreditava, ou depois descobriram uma coisa assim, não estou lembrando agora, que ele, na verdade, ele era uma divindade, né? Porque rolou todas as guerras das Valquírias e outras lá. Aí o cara tava lá no meio da guerra e tudo mais, e ele era o único que se safava de tudo. Ele chegava na cidade e depois contava as histórias que acontecia, né? E sempre começava a história com ele tocando, cantando, contando tudo o que aconteceu. Aí o pessoal, a galera toda que assistia, começou a perguntar, cara, esse cara aí é estranho, esse bardo. Sabe? Tá sempre sobrevivendo, pô? Né? Pô, o cara numa guerra entre divindades, o cara tá vivo. O cara só pode ser uma, mano. E foi dito e certo. Parece que descobriram depois que ele era... Com base nesse cara, eu criei um bardo. Eu peguei um nome de um personagem, eu acho que é de um romancezinho chamado Artemis Fowl. Ah, caraca. Tem até série agora, né? Tem uma série dele. Não cheguei a ler nenhum livro. Não cheguei a ler nenhum livro ainda, mas na verdade não cheguei, não. Quem me contou sobre um amigo meu que leu tudo, sempre me contava umas histórias e eu, porra, vou pegar daí. Vou pegar pra mim. Normal. É meu. Eu criei. E tem, tipo, a família Fauna no meu mundo de campanha sempre é uma família de bardo, ladinos, e sempre estão em todo canto.
E tem esse bardo em especial, que é um bardo NPC, que ele foi amaldiçoado. Então, tipo, de vez em quando ele aparece para ajudar a galerinha, mas ninguém sabe do passado do cara, né? Tipo, já foi de tudo um pouco. Então, ele sempre tá lá aparecendo. Ele se disfarça muito bem, porque ele já tem bastante nível, mas ele prefere apanhar dos jogadores, né, dos players jogadores, do que revelar a sua verdadeira identidade. Ah, maneiro. É tipo um dogma dele, né? É bem legal, bem legal. Eu não posso contar muita coisa porque eu tenho um jogador meu aqui vendo a live, então tô dando spoiler. Então, ó, a partir de agora, fecha o bico. Eu já até contei demais, espero que eles não tenham visto. Pô, quase estragando a história aí, pô, deu mole, cara. Devia ter falado, não posso falar. Normal. Eu gosto de cutucar eles, que eles ficam doidinhos depois na mesa, sabe? Isso é legal, cara. Nessa questão de ter um bardo na mesa que marcou, eu, infelizmente, nunca tive ninguém que tivesse a ousadia de jogar com bardo, né? Porque jogar com bardo realmente não é tão fácil. Porém, também, depois que tu pega o jeito, minha nossa senhora, é igual a bicicleta, tu não esquece mais. Né? E passa até a gostar tanto que você prefere só jogar de bardo. Porque, pô, conhecimento de bardo é roubado demais. É muito roubado. É muito bom. E assim, o que me marcou mesmo foi esse... Olha aí, ó, falando... Jogador meu só rindo aí da presepada. Valeu, sei de nada. Sei de nada, não vi nada. E no caso, o que me marcou com esse bardo NPC foi essa parada. Acho que mais a questão, entre aspas, cômica, né, do fato dele ser um espião e tal, sequestrar as pessoas para levar, né, para outros locais e tal. E ele não era um bardo bom também, ele era um bardo ruim. Ele tentou assassinar o pessoal do grupo, só que deu errado. Né? Ele, por mais estranho que seja, ele acabou desaparecendo para eles, né? Mas na história mesmo, ele foi pego por um dos guardas lá da cidade, né? E perdeu a vida ali mesmo, já de forma bem terrível. Tentou assassinar o cara, só que foi pego, não deu certo para ele. E eu tinha que dar um fim no personagem também, eu não gosto de deixar ponta solta, não, né? Então, peguei e dei um fim nele, mas foi bem interessante usar esse bardo, cara. Eu gostei bastante, né? E foi um personagem que eu fiz direitinho, sabe? Eu joguei, eu vou até te perguntar isso depois. Eu peguei os dados, fiz a jogada de atributos dele, montei ele direitinho lá pra ficar legal, porque eu tenho esse vício comigo. Quando um personagem é importante pra mim, eu pego e monto a ficha dele, né? E isso já vem comigo desde o Vampiro à Máscara, então ficou comigo essa parada. E eu montei ele todo direitinho, coloquei talento, peguei magia por magia e um monte de coisa legal, né? Só que eu acabei perdendo a ficha, perdi a história também e infelizmente foi pro saco. Mas assim, marcou legal pra mim esse fato dele ter tentado enfrentar a galera, sabe? Eu acho que foi bem legal. Mas quando tu vai montar algum NPC assim, seja bardo ou não, tu costuma dele ou só faz ali e usa o que tá ali mesmo já? Cara, assim, eu sou bem metódico, né, quando eu vou criar. Então, pra ter uma ideia, eu começo a criar ele do nível 1. Aí, do nível? Eu ponho ele nível 1, aí eu vejo o nível do grupo. Aí, a partir do nível do grupo, eu faço a evolução do personagem pro nível com base do grupo, né? Aí, eu ponho tudo na regrinha, o que tem que ser colocado. Aí, depois eu dou meu toque de bardo, né? O toque de bardo. Maravilhoso, cara. Mas deixa eu dar uma mudada aqui rapidinho. Fique à vontade. Tô tentando achar uma parada aqui de bardo. Quando a gente não quer, a gente acha. Aí quando quer, não acha nada. Vou botar a trilha sonora do Batman que tá legal. A trilha sonora é boa. Até o meu bardo favorito é... Eu uso umas imagens muito boas no Pinterest, né? O Pinterest, cara, é o salva-vida da nova era. Pô, eu nunca pensei em pegar imagem. Na época, antes do Pinterest, existia, eu pegava do DeviantArt, né?
E era bem legal, porque o David... Hoje em dia é a mesma coisa, né? Eu acho. Só que eles mesmo, o pessoal dos sites que eles criam as imagens, ilustrações, eles jogam no Pinterest, né? Eles têm conta no Pinterest para linkar diretamente. Né? Legal. Opa, do nada ele ganha 21k de XP. Caralho, que isso? Como é que é? Que isso? Que violência? Esse é o Salão, o guerreiro da mesa. Legal, cara. Aí, ó, você que é guerreiro da mesa, Sawan, o nome? Legal, o nome é diferente, curti. Né? Se ainda não faz parte do perfil, dá uma olhada aí no perfil. Pode perguntar ao Tomete se o perfil é bom ou não, ele vai te confirmar aí. E, cara, assim, nessa questão do bardo, ele usar essas magias para poder usar para poder ajudar o grupo, né? Sim. E tem toda essa questão também do bardo, ele ser normalmente caótico neutro, né? E assim, por ele ser caótico neutro e ele não precisar ter aquela lealdade, né, com a galera do grupo, você acharia interessante, por exemplo, montar um bardo, assim, vamos dizer, um bardo escritor, tá? Um cara que gosta de escrever livros para contar as histórias dele depois. Você acha que seria interessante tu criar um bardo onde o intuito dele é se juntar a um grupo específico e depois, com o tempo, você ir colhendo as histórias pessoais dele e depois usar essas histórias para separá-los, mas assim, de forma trágica, sabe? De forma de fazer alguém chorar quando lê o livro ou quando ele estiver contando. Tu faria uma pilantragem dessa, cara? Cara, faria pior. Caraca, diz aí, então. Já posso dizer que eu já fiz algo semelhante. Meu Deus do céu, lá vem. O que teria sido, pô? Fala aí. Usava de fofoca com o grupo, sabe? Tu usava de fofoca? Caraca, cara. Que brabo isso aí, cara. É porque que brabo, porque eu uso pouco o metódico do bardo, né? Que é escritor, músico, essas coisas. Eu sempre faço ele um bardo bem diferenciado mesmo do basicão, né? Sim. Mas essa é a graça da gente fazer personagem. A gente dá aquela diferenciada, né? Como eu te falei, como eu sou muito fã do Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter me deu a ideia de criar uma habilidade para o meu mundo de campanha muito boa. Eu acho que até cheguei a comentar contigo, né, sobre essas habilidades. Já. Que é baseado nos atributos de cada. Tipo, quando eu criei o personagem, tipo, um guerreiro, né, força 18, a constituição 17, né, isso com meus atributos. E são os atributos iniciais. Com o tempo, quando ele descobre na jornada dele no mundo de campanha que existe uma habilidade que pode ser dominada, treinada, né, e aprimorada, ele descobre com os valores de atributo iniciais, né, o jogador, o personagem, que ele pode controlar a força, a vida dele, né, e dominar um elemento, ou terra ou fogo, né. Eu dividi os 4 elementos básicos de acordo com os atributos. Terra para força, vento para destreza, força, constituição para fogo e inteligência para água. Sabedoria e carisma eu atribuí luz e trevas. Né? Isso é maneiro. Isso é maneiro. Tu pegou esse do Trevas, né? Foi mais com base do Hunter x Hunter mesmo, né? Sabe? Eu fiquei bolando a ideia, entendeu? Então, um jogador que cria um personagem com um carisma elevado, inicial, ele segue a premissa do Hunter x Hunter, que é o especialista. Ele consegue controlar todas as categorias, né? Todos os outros, e criar um poder único para ele. Então, quem entra nesse conceito de categoria do carisma, né? Bardo, feiticeiro, bruxo, mago de guerra, paladino e... Deixa
Acho que é o outro xamã, se eu não me engano, xamã espiritual. Pô, maneiro. Aí eles são os que conseguem. Vocês têm um valor maior, o maior valor no atributo carisma e os segundos maiores valores em outros atributos de habilidade, ele consegue criar um poder que depois o poder se desenvolve criando uma habilidade única para ele. Um exemplo do guerreiro, um guerreiro anão, que é o personagem de um amigo meu, ele fez um paladino anão, ele botou carisma alto, força e constituição. Então, ele aprenderia, por ser anão, dominar, controlar a terra, né? E quando ele como o anão é meio cabeça quente, atribuía ao fogo, né? Cara, legal. E quando o carisma, que é o valor mais elevado dele, é ativado, né? No caso, a habilidade do poder dele começa a ser ativada, aí ele começa a treinar, ele mesclava terra e fogo e criava o magma. Isso foi o poder inicial dele. Quando ele ficou mais forte, chegou no nível épico e teve uma situação muito estressante dos personagens, tudinho, que eles iam quase chegando à morte, ele ativou um poder novo. Na Terra se cria, né, minérios, e o mineral que ele desenvolveu na hora, diamante. Caraca, pensei nisso, que foda. Ele fez um escudo de diamante. Caraca, legal, cara. Muito maneiro. A ideia por si só que você já colocou aí é demais. Uhum. Assim, tu vai entender bem mesmo essa ideia quando tu assistir Hunter x Hunter, cara. Ah, legal, cara. Legal. Tu pode até usar isso, bicho. Legal. Vai gostar, a galera vai tirar. Tu falou essa parada do terra com fogo, né? Do magma. Me veio na hora, não sei se você assistiu o Avatar. Uhum. Caraca, quando eles chegam naquele nível absurdo, né, do controle do fogo, que eles coisam o raio. Caraca, é muito brabo. Esse desenho é muito brabo, eu respeito demais, bom. Cara. É muito bom. É muito bom, sim. Demais, maravilhoso. E para mim poder desenvolver a questão dos elementos básicos para esse conceito que eu criei, eu tive que fazer umas pesquisas, né, e desenvolver algumas coisas. E tive até que relocar uns elementos de um tipo, né, que são os elementos primários, secundários e terciários, né. Aí eu tive que relocar um elemento que era desenvolvido de um elemento, eu tive que colocar em outro para fazer mais sentido na história do treinamento, vou dizer assim, né. Pô, deu trabalho, hein? Dá trabalho. Porra. Tem o elemento gelo, né? Vou dizer assim, ele é a fusão do elemento água com o ar. Com o ar, legal. Isso. O elemento raio vem do elemento fogo, do elemento ar também. Mas por que não da água, né? Porque da água já vem o elemento cura, né? Eu acho que tem mais a ver com ar também. Eu não tenho muito a ver com água, não. Pois é, né? O pessoal associa muito isso, né? E eu tive que fazer toda aquela gradezinha, tipo assim, o elemento aqui, ele é forte contra esse, e esse é forte contra esse, seguindo aquela situação dos elementos do Naruto, né? Eles logo no início, ele fala, as 5 nações, né? Porque tem essa ordem e quando o Kakashi lá está ensinando o Naruto sobre o elemento, ele explica lá nisso, né? E que vem também de um conceito do Magic the Galaxy, né? O Magic também, as cinco né, clãs, facções, lá eu esqueci o nome agora que é ali. Cada um das 5 cores lá, ela é forte contra uma e é fraca contra a outra, né? E é fraca contra a outra. As cidades, tá falando, as vilas, né? Tá falando. Eu falo das cores, mas porque ela, no início, eles eram só como facções, eu acho, ou guildas, uma coisa assim. Aí depois, algumas delas se juntaram e criaram as 10 vilas. E criaram as vilas, isso mesmo. Na verdade, no início, era só 2 clãs, né? Era, no caso, a galera lá do Senju e a galera lá do Madara, lá, que é o Uchiha e tal. Aí depois eles pegaram, se juntaram e criaram as vilas, né?
A história de Naruto é muito boa, cara. Eu bato palma pro Kishimoto porque ele é um cara genial. Genial. Agora, o que me matou nele, pra caramba, foi os fillers. É muito filler, nossa senhora. Foi demais. Não, e outra coisa, o cara é um cara muito genial de criar esse mundo, mas ao mesmo tempo o cara é um burro, porque ele não explora o universo dele, cara. Não explora, cara, verdade. Ele criou, ele tem medo de criar um novo grupo de outra vila ou da mesma vila, com história mais centradinha, fechadinha, no mesmo universo do Naruto, paralelo, algo assim, para explicar novas coisas, porque ele tem medo de que não faça tão sucesso como o Naruto, entendeu? É mais ou menos igual ao Bleach. Bleach tá para voltar, né? Graças a todos os deuses do anime, ele tá para voltar. E o criador, que é o Tite Kubo, o Bleach tá para voltar. Bleach, né? E o criador, que é o Tite Kubo, ele sim, ele é genial. Eu acho ele também genial. Aliás, qual mangaka que não é genial, não é mesmo? Porque os caras são bravos demais. Né? Ele criou o Burn the Witch, que é um outro mangá, né? Uma outra história, só que tem ligação com o Bleach. A história do Burn the Witch é na Inglaterra, enquanto do Bleach é do Japão. E eles têm ligação. E isso, eu achei isso muito legal. Se o Kishimoto fizesse essa parada também, ia ser absurdamente incrível, cara. Ia ser bem legal. Porque parece o seguinte, que ele só se importa esse aqui, ó. Criar. Exploro depois. Criar. E vai. Pois é, né? Olha só. O cara no início, Naruto clássico, né? Saindo um pouquinho do RPG, mas Naruto clássico. Ele, cara... Me irrita esse aí, mano. O cara tem o time 7, o time 10, o time 6, o time... Mano, mas parece que só o 7 brilha. Né? Verdade. O cara podendo ter... Eu tava reassistindo o início do clássico, eu tava vendo assim, o que ele podia ter feito. Eu fiquei pensando, caraca, o cara, depois apresentando os 3 principais, né? O cara podia ter deixado eles de lado, pegado o outro time, contado toda a história dele, bonitinha, depois o outro time... para depois juntar a galera todinha no torneio. Pô, ia ser muito melhor do que ficar durante a batalha. Eu lembro que quando era pequeno, eu era textudo, eu era pequeno, isso é muito chato. Isso é muito chato. Muito chato. Pô, o Shippuden tem muito disso, cara. Tem muito disso no Shippuden e me irritou pra caramba. Sério. Teve uma época que eu tava assistindo o Shippuden, tava quase acabando já. Cara, foram quase mais de 10 episódios só relembrando, só lembrança. Só lembrando que fulano fez isso, que eu quero saber disso não, cara. Eu quero saber do negócio pra frente, pô. Aqueles personagens que eles só falavam, né? O filho do que morreu, o Beltrano. Aí começou a contar a história de todo mundo ali. Pelo amor de Deus, mano. Pô, eu achei muito chato isso aí pra frente. Mas passou. Voltando aqui, tu falou a parada dos elementos, né, que você criou, que por sinal é maravilhoso, bem legal. Eu imaginei uma parada cômica. Mas antes disso eu tenho que te perguntar. O que dá se o cara juntar luz com água? Eu vou jantar daqui a pouco. O que dá luz com água? Daria o que pra você? Luz com água? Assim, eu não fiz a fusão dos dois pelo seguinte fato. Luz é um elemento secundário do fogo. Sim. Né? Então... Eu não consegui elaborar nenhum elemento. Eu deixei ele separado como fosse elementos diferenciados. Tanto não tem problema. Não tem problema. Que eu imaginei. Não, eu imaginei uma coisa engraçada aqui. Diga. Imagina só, o grupo tá lá, né? Tipo um momento cômico, um alívio cômico no momento ali. Tá todo mundo lá naquela batalha e tal, fervorosa. Um dos amigos lá cai já à beira da morte. Aí vem o amigo lá que tem esse poder aí grandioso em luz e água e diz: eu vou curá-lo. Como você vai curar? Cura pelas mãos. Como cura pelas mãos? Jato de água no cara. Já pensou? O cara fica encharcado, mas vai ficar curado, pô. Já olha coisa boa. Foi curado. De qualquer maneira, foi curado, né? Foi curado, não importa. Mas eu tô todo molhado. Não tá curado? Não tá andando? Tá curado já, alguma coisa. Ele tá curado. E, pô, agora eu falo pra pensar, sabe?
Como eu separei luz e trevas como elementos que não se tivessem fusões com os demais, eu fiquei pensando agora, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, vou começar a elaborar alguma coisa mais tarde. Dá, cara, dá pra elaborar uma parada maneira. Luz, sei lá. Ó, por exemplo, de repente luz com. Sei lá. Não, luz com ar não. Criaria ilusão luz com ar, não, né? Ó, acabei de ter uma ideia. Ó. Trevas e ar. Vácuo. Adivinha? Vácuo. Caraca, ó. Legal, cara. Muito maneiro. Muito maneiro. Porque Conhecimento é tudo. Tem um livro do D&D, né? Que é aquelas campanhas orientais, que eles têm os 5 elementos, né? São 5 tribos e um deles domina o vácuo. Que tem até o monge lá, o mestre do vácuo, uma coisa assim. Acho que é isso. Mestre do vácuo mesmo. É roubadinho até. Tem um jogador da minha mesa que até passou agora aqui, dando um olá, ele que jogou com esse monge do vácuo lá. Maneiro. O negócio é controlar, né? Porque já a pessoa dá um espirro, um buraco negro. É complicado. Mas assim, mas os poderes é bem limitadinho, né? Mas assim, sim. Como eu dou gancho pro jogador se basear em outras coisas para ele sair da zona de conforto do personagem, né? Ele sempre cria uma coisa mais, né, grandiosa, né? Tipo, agora eu tenho que te perguntar. Diga. Pode falar. Fala. Não, eu estou dizendo que na época quando eu comecei a narrar o 3.5, apareceu um suplemento do Monge Elemental. Que eu não sei se foi baseado em Avatar, não sei se Avatar já tinha sido criado na época, mas isso foi entre 2004, 2005, 2006, 2007, por aí. Então, eu até tenho esse suplemento ainda, impresso, na verdade. O cara jogou na internet e a gente pegou. E foi daí que foi o primeiro conceito de criar o cálculo para pontos, né? Para usar os poderes lá que eu mencionei agora. Né? Maneiro. Você gasta X pontos para fazer X coisas, né? Legal, então, cara. Assim, bem maneiro. Aí, esse monge do elementar e dominava os 4 elementos. Aí, tipo, na verdade, era um monge de cada elemento, só aí tinha essa pegada do Avatar que tinha um escolhido que conseguia dominar os 4, né? Cara, maneiro. E foi justamente esse jogador que jogava com o monge do vácuo lá que dominou os 4 e aprendeu o vácuo, né? Vou dizer assim, o vácuo se tornou um elemento depois dele. Caraca, porra, maneiro. Esse elemento aí ficou faltando no Avatar, né? Eles controlar o vácuo. Se bem que os caras já eram tão poderosos, controlar o vácuo também. Que o segundo, até na segunda temporada de Avatar, né? Que é com a Korra lá, e já aprimora outros elementos, magma. O ferro também, controla o ferro. O ferro já tá mais. Maneiro. Né? É com a cara, até com a minha, esqueci o nome da menina que usa o ferro. Que é a Benfo, que é a no Korra, né? E a. Meu nome é a Ladra Cega, né? Parece que esse nome lá. Tem essa menina ceguinha, esqueci o nome dela. Isso. Top. Essa aí, boa, essa mesmo. E eu vi tudo, hein? Vi o Avatar todo 2 vezes e não lembro o nome de ninguém, incrível. É muito personagem, né? É muito personagem, mas é muito bom de ver, é muito legal. Eu comecei a assistir a Lenda de Korra, mas eu ainda não terminei. Porque eu corri pra ver o anime. Corri pra ver o anime. Eu quero te perguntar uma parada. Carlos Alberto, o rapaz aqui, encontrei um comediante ótimo pra você. Não, obrigado. Não. Quer a gargalhada também? Nossa, que risada terrível, gargalhada terrível, cara. Eu quero perguntar pra você se você já viu e usou esse livro aqui, ó. Livro do Jogador 2, livro do Jogador 3. Esse aí é o livro completo do Aventureiro. É do Bardo. Completo do Bardo. Cara, esse livro... Aí... Não é o completo do Bardo? Esse aí é o livro completo. Esse é o livro completo do Aventureiro. Do Aventureiro? Do Aventureiro não. Eu tenho do Aventureiro aqui em casa, hein?
Certeza. Ó, deixa eu mostrar. É a mesma capa, deixa eu só olhar aqui. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu olhar aqui. Pô, eu não tenho nesse celular, acho que eu tenho só no outro. Só para eu vou confirmar aqui a capa. Só completo do bar. Mas também tá errado aqui. Livro completo do Aventureiro. Do Aventureiro eu tenho aqui, pô, em algum lugar. Na minha vida, eu tenho tanto livro. A bagunça. A bagunça. É verdade. É verdade. Esse aí é do Bardo. É do Bardo? Esse eu não tenho. Cara, esse livro, ele é muito roubado, cara. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Cadê? Ele tem essa classe aqui. Tu conhece essa classe? Iniciante do Sete. Já vi ela no outro livro. Mano, ela é muito roubada, cara. Ela é de roubada demais, mas é muito maneiro, maluco. Tem os poderes aqui bem interessantes. Essa classe aí, essa mesma classe, ela é disponível para outros 3 livros diferentes, né? Invocada. Acho que é 3.5 ela, né? 3.5 ela é bem, pega uma porrada de livro. É porque esse iniciado dos Sete Véus, né, é uma guilda, né? Os Sete Véus, né? Tem uma historinha bacaninha deles. Tem, eu não lembro agora, mas eu já vi. É o iniciado deles, é a galera do iniciado do arco. Aí tem o da e outra classe roubada, tu falou, cara, esse iniciado do arco é muito roubado. Tem o nível dele, eu acho que é o último. Que o cara pode estar a vários quilômetros. Ele vai, lança a flecha, game over. É muito roubado, cara. Aqui, ruína caleidoscópica. Às vezes eu pego algumas dessas habilidades e transformo nas habilidades lá dos poderizinhos. Porque o jogador não acessa essas classes, né? Porque eu faço em mesa. Dentro do jogo em si. Tu é um guerreiro. Aí tu pegou o nível, tu batalhou, pegou XP e tudo mais, tu passou de nível. Pô, eu não faço que nem RPG MMO. Do nada, brota umas asas lúcidas, uma luz do céu e a cançãozinha, né? Pronto, subiu de nível. Ex Machina, né? Não é assim. Volte para a cidade, escola de guerreiros e pegue seu treinamento lá. Lá que você vai pegar seu nível. Maneiro. Eu aqui com a galera... Fala. Tem um bardo, a mesma coisa. Volte para a cidade, fale com outros bardos para pegar seu nível. Se é clérigo, volte para o templo, fale com o sacerdote para pegar seu nível. É maneiro. Olha a dica. Aí, deram uma salão, deu a dica aqui. Olha a dica. Aí a galera pega XP na minha mesa, né? E fica acumulado XP. Mano, volte pra cidade. Fale com seus mestres, com seus líderes. Aí agora bora atualizar a ficha. Cara, aí é o que eu te falo. Eu sei que a gente tá falando de bardo, mas como a gente normalmente fala de tudo, né? Na minha mesa, né, já é um bom tempo que eu faço isso até. Normalmente é difícil prestigiar a galera com XP. Eu gosto de ir juntando XP para eles, né? Em segredo, claro. E quando do nada eles vêm, eu dou nível para eles. Né? Tanto é que eu acho legal porque eu acho uma recompensa, cara, pelo esforço deles. Eu acho isso maneiro. A mesma... às vezes o jogador ainda não alcançou o XP total para passar de nível. E todo mundo está passando de nível, então eu falo, não, todo mundo passou de nível. Melhor. Eu numa mesa... E porque me parece que jogador que chega comigo, eu acho que eu passei 2 níveis, não sei o que lá, mano, fica calado, aceita. E curiosamente, provavelmente é aquele que ficou faltando 2 ou 3 pontos para passar de nível. Eu já fiquei numa mesa, para passar de nível, eu já fiquei por 1 ponto. Cara, falta 1 ponto. Não dá para eu passar, não? Não. Só depois que ganhar XP. 1 ponto, cara? Não. Só quando ganhar XP. Aí eu fiquei muito puto, cara. Todo mundo passou e eu fiquei lá, cara, querendo passar. A pior coisa que eu fiz na minha mesa, quando a galera faltava poucos pontos para upar, eu falava bem assim, mata a vaca que dá XP, mano, pra ti. Os caras invadindo, bicho, não ganham pra matar a vaca. Mata a vaca que dá XP, mas foda, cara.
Aí, Caralho. cada vaga dá um décimo de XP. Mata 10, tu tem um XP garantido, né? Vai. Pô, e o coice? E o coice? Né? Ai, caraca, cara. Aí eu ponho logo umas vacas meio doidas aí pra enfrentar, daí a galera pira, sabe? Pegar um javali, né? Pegar um javali. Melhor, vai caçar javali, pô. Tem umas missões básicas, né, que o cara tem que procurar um javali. Daí eu sempre ponho um javalizinho artroz meio diferenciado, sabe? Jogou Pokémon? Qual Pokémon? Jogou Pokémon? Qual? Os básicozinhos. Já cheguei a jogar alguns. Né? Aí já. Até o anime, tem até o anime, vou pelo anime. Tem um Pokémon chamado Milk Tank, né? Que ela tem a habilidade de rodar, né? Sei qual é. Aí eu peguei e botei essa habilidade de rodar no javali, né? Ele pula, salta, gira, sai que nem uma bola cheia de espinho na galera. Aí, coitado, tipo assim, cara. Ele dá o dano equivalente à força dele, né? Que Sim. mais 4 às vezes, mais 2. E mais um D4 ou 2 D4 pelos espinhos, né? Dos espinhos, caraca. Eu botei uma habilidade dele, além do rolar, eu botei golpe duplo. Ele bate 2 vezes. Ele vai e volta. É o tá. Uhum. Aí, se o cenário que ele tiver for floresta ou área pedregosa, ele bate, quica e continua batendo. Game over. Aí já era, é morte. Aí imagina, né? 2D4 mais 4 de dano. E é dobrado, porque o dano é dobrado porque ele tá girando. Caraca, maluco. Quando tu falou de dano dobrado, eu lembrei de uma parada que eu coloquei agora. Agora não, um tempo atrás nos stories. Que foi de um sistema que eu joguei, né? O sistema Diamond brasileiro, que nem existe mais. Já acabou. E eu quando. amo o Diamond, cara. Diamond é muito maneiro, cara. O Diamond, hoje em dia eu respeito. Eu achava meio chato por culpa de toda aquele negócio de você fazer soma pra isso, soma pra aquilo e tal. Mas hoje em dia eu respeito pra caramba, que era bem legal, se aproximava bastante da realidade até, né? Uhum. E eu gosto tinha da porcentagem. Também. É bem legal. E tinha uma parada no Diamond que eu achava absurda, mas eu achava maneiro pra caramba. 2 delas eu até citei. Que uma era o absurdo, assim, se tu é um feiticeiro, aliás, se eu sou um feiticeiro e tu é um guerreiro e usa aquela armadura bonita, polida, brilhante, e eu te der um ataque de eletricidade, tu toma o dano dobrado. E isso era absurdo, achava isso absurdo, né? E tem outra parada também, né? Que é regra, tava na regra. Quase ninguém usa. Eu dificilmente uso personagem com armadura pegar dano dobrado de raio por estar usando. Eu não uso essa parada. Só que eu só uso quando eu uso criatura que tá usando habilidade de raio, tipo serpente de cobre. Sim. Não tem como, porque a serpente de cobre ela dá dano elétrico. Condutora, né? Ela é condutora. E é na regra dela, então não tem como dizer que não dá para colocar. Entendeu? É dano dobrado, qualquer ataque dela é elétrico, é dano dobrado e dá stun ainda. Caraca! É exatamente o que eu faço. Que se, por exemplo, se o personagem lá na minha mesa, né? Ele tacou eletricidade, acertou o cara e foi crítico na jogada dele, eu nem dou chance da pessoa tentar ficar de boa. Ela vai ficar tonta ali na hora e não vai conseguir fazer nada, vai perder a ação. Né? E tinha uma outra magia também no Diamond, que com certeza você deve conhecer, que essa era muito brava. Era o bafo de dragão. Você tinha que pegar o carvão em brasa e toma na boca. E a quantidade de vezes que você ficava mastigando lá de turno, né, de rodada, era um dano adicional. E já era um dano absurdo. Eu não lembro nem quanto era. Eu sei que já era um dano absurdo. Aí tu podia fazer essa parada. E era legal que a magia no Diamond, a gente entendia que era mais como se fosse uma feitiçaria do que propriamente a magia que a gente vê em D&D. Era bem diferente, né? Que a gente tinha que usar, era obrigado a usar componente para usar magia. Eu achava isso bem legal. Curtia muito. E, no caso, para dar uma encerrada aqui, né, para a gente terminar esse papo, numa questão de uma batalha campal, numa guerra, como você acha que um jogador deveria agir com um bardo? O que ele deveria fazer?
O bardo, assim, em batalha, se o grupo tá bem formado, o bardo é suporte, mano. Eu uso o bardo como suporte. O que eu faço? Eu sempre vou estar próximo ou do guerreiro, no meu caso, né, ou do clérigo. Pra quê? O clérigo é o cara que bufa. Eu nunca vou estar perto do mago, porque o mago é bicho doido e o cara, às vezes, ele se explode para matar o inimigo, né? Aí a pessoa, o bardo perto dele. Já era. Então, e o clérigo sempre ele usa magia de proteção para ele, primeiramente, que ele tem que se proteger para poder atacar os demais e ajudar também. E então, estando perto dele, eu vou estar protegido por alguma das magias dele. Então, eu posso reforçar ele, né? Inspiração, música de bardo e tudo mais, para upar as habilidades dele. Tem o CODES, né, o livro que tem a maioria dos talentos. Lá tem muita habilidade. Eu tenho aqui PDF. Tem muito talento bom para base. Tem. Eu peguei todos os talentos viáveis para bardo lá e eu transformei em habilidade. Tipo, automaticamente, se tu joga de bardo, quando vai pegando esses talentos a cada 3 níveis. Caraca. É um combozinho que tu duplica as tuas habilidades, a tua música, tu compartilha os pontos, né? Tipo, inspirar coragem, que dá 2 pontos. Né, tem uma habilidadezinha lá que dobra para 4, tem uma outra lá que te dá mais 2, eu acho, que no total dá 6. Aí tem uma outra talento que pega esse 6, tu pode distribuir. 2 pro fulano, 2 pro ciclano, pro beltrano. Então, se tu jogar só para um, tu pode dobrar esse valor, tu jogar para outro, sabe? E tu pode até jogar no inimigo e desbufar ele. Tipo, se ele dá 10 de dano, né? Tu joga a habilidade transformada nele, tu tira 6 dos 10 dele. Cara, já é uma boa. Com certeza. Aí duplica as habilidades, duplica a magia, sabe? Ele trabalha muito, o talento dele trabalha muito com a experiência dele da atuação e outras do bardo. Então, o bardo fica muito roubado. Eu depois te passo a listinha pra tu dar uma olhada, pra tu fazer um bardozinho, pra tu fazer os outros gritar na tua mesa aí. Demorou. No meu caso, roubado é roubado. O bardo é roubado. Aí, essa é a verdade. Só para complementar, eu pego o bardo do Pathfinder, as habilidades do bardo do Pathfinder, e o bardo da quinta edição. Eu pego umas coisinhas ali para aprimorar. Eu uso o instrumento do bardo como fosse um familiar, entendeu? Ele canaliza muito poder ali. Eu uso muito, tipo assim, o jogador na minha mesa que joga de bardo. Se ele quer usar a magia dele, ele tem que estar todo o tempo atuando. A magia dele sai do som, né? Então ele tem que estar atuando. Ou tocando, ou assobiando, usando flauta, etc. Eu tenho 3 bardos jogadores na minha mesa que são os melhores bardos. Caraca, que legal, cara. Que legal. E tem um bardo, que foi o primeiro bardo que jogou comigo, que é o Daero, né? O personagem, ele chegou no nível que ele criou a música chamada Fortíssimo, que é uma nota musical, né? Uma escala musical, se não me engano, que, tipo assim, ele toca uma nota, sabe? Dá-lhe dano, estourando o ouvido, estunando a galera geral. Quem escutar essa única nota é foda. Caraca, que maneiro! E para ele poder aprender, ele teve que escutar essa nota. Então já viu, né? Estourou, ficou atordoado e quase morre. Ixi, Maria. O cara que ensinou para ele foi o meu bardo, né? Que eu joguei, que era já mais velho, num torneio aí que rolou. Ele falou, vou te ensinar. Ele queria, me ensine as suas músicas, eu quero aprender. Tá bom, vou te ensinar uma única nota. Se você sobreviver, você vai aprender ela. Aí eu só fiz virar para ele, peguei o meu instrumento mágico, Fortíssimo. Toquei a música. Aí só fiz a narrativa. Estourou o tímpano, tu ficou com labirintite, caramba, 4. Né? Aí faz o teste de fortitude, mano. Sobre fortitude e vontade. Os dois juntos. Se tu passar, o cara foi tão cagado que nos 2 dados ele tirou 20. Nossa senhora! Caraca, épico! Tirou demais. Os outros grupos tiraram ele do campo, todo destruído, todo desfigurado. Aí o clérigo foi para curar ele, cuidou dele por 6 meses. Ele se recuperou. Ele teve que fazer meio que cirurgia para voltar a escutar tudo mais, que nem magia de cura conseguia
curar a destruição do tímpano dele. Caraca, Aí que bagulho brabo. Foi toda uma campanha para ele se recuperar. Caraca, maneiro. Mas agora também ninguém segura. Ninguém segura. E como ele sabe o poder dessa nota, ele só pode usar mesmo em caso sim fugido. Sabe? Que é necessário. Tipo, a última vez ele só usou isso 2 vezes. Quando ele enfrentou uma criatura de um outro plano e quando enfrentou uma divindade. Pô, que isso? Ele enfrentou Apolo, né? Que é também o outro deus da música, né? Cara, que legal, cara. Só que Apolo é roubado, né? Ele atacou Apolo, o Apolo caiu, aí depois Apolo só fez chegar por trás dele e bater o nome dele. Muito bem, você é forte. E agora é minha vez. Aí ele olhou assim, caraca, tu tá aqui atrás. Aí, porque a divindade tem um poderzinho, o melhor poder da divindade, né? Alterar a realidade, né? Alterar a realidade. Caraca, que maneiro, cara. Maneiro. Porque, assim, o poder da divindade, não sei se tu já pegou um personagem de divindade para jogar na mesa. Já, o pessoal na minha mesa é Deus, cara. As meninas são deuses na minha mesa. Pois é, né? Mas eles têm o talento alterar a realidade? Não, alguns. Né? Não, nem todo mundo. Só uma tem. Uma tem só. É roubadão, né? Pô, sabe que é roubadão. Tipo assim, na regra, não precisa fazer nada. Só dizer, eu altero isso para isso. Só que, como é muito roubado quando eu tô com a galera nível baixo, eu uso dado de porcentagem, né? Para ficar mais mediano, né? Para não ficar tão roubado. Mas quando a galera já tá no nível bacana, aí que eles vão enfrentar alguma divindade, o cara, tipo, eu jogo mísseis mágicos, meteoros, caramba, 4, eu jogo a vaca da mãe e tudo mais. E o cara altera a realidade. É um monte de bala de mangueirataia. Caraca! É aquele nível do Thanos, né? Que é alterar a realidade. Né? Aí todo mundo... Cara, muito maneiro. Muito bem usado, por sinal. É bem roubado. O bardo é roubado. Novamente estou falando aqui. O bardo é roubado, cara. O bardo bem jogado, um bardo bem construído, atributos, talento, perícia, mano, você vai longe. E, né, ainda assim, tipo, são os 2 personagens que eu ponho o bardo para acompanhar, clérigo e guerreiro. O guerreiro vai proteger o bardo, né? Ele não tem nenhuma habilidade especial, mas é só combate mesmo. Então, o que o bardo vai fazer? Mano, eu vou te buffar, vou te deixar mais tanque do que tu já é. Aí, com esses atributos, com esses talentozinhos que eu te falei, joga tudo em cima do guerreiro, mano, o guerreiro é uma massa. Já é. Aí eu falo assim, meu amigo, me proteja. Vai! Só vai! Vai, é contigo agora, já fiz minha parte. Aí, você imagina aquela cena, né? O guerreiro indo pra porrada, o bardo lá atrás tocando aquelas músicas meio mexicanas. É maneiro mesmo. É bem louco. O que eu faria nesse caso seria colocar ele como, acho que é trovador o nome que se dá, que é o nome daquele cara que fica na frente do exército e falando pro exército. Sabe? Tipo o Aragorn fez no final lá do filme e tal, das duas Já cheguei a fazer algo semelhante também. Aí, mas quando tá eu era jogador. Legal. Tu levou uma flechada? Caraca! Levei uma flechada com o desintegrar, com a magia de desintegrar nela. Caraca, que bonito, cara. Eu faria o seguinte, no caso, como eu tô te falando, tipo assim, ele viria... Claro, logicamente protegido com o clérigo ou o guerreiro do lado dele, ou ambos, né? Que ele precisa de proteção, para não tomar uma flechada como alguém tomou, né? E ele iria falando pra galera, só que na forma de canção ou de poesia, né? E essas falas, ele iria bufar geral, sabe? Ia dar o buff para todo mundo ali, né? Assim também essa seria a ideia. E depois ele ainda tentaria humilhar o inimigo para desmotivar eles. Né, para dar aquele negativo no inimigo e tal. Aí depois, amigo, é aquele negócio. Ó, vou ficar do lado dos caras mais brabos aqui, vou ficar falando as minhas poesias e a batalha vai comer. Só que eu tenho que ficar protegido, né? E eu acho que essa é a parada legal do bardo que ninguém usa. Assim como uma parada que você usou, falou. Eu lembro o que eu ia falar. Eu mencionei na parte mais técnica, né? Só falando mas em jogo, essa é a ideia que normalmente eu uso, né?
conversando com um e o outro, já usando as habilidades sem ele perceber, porque o bardo, ele não tem só uma atuação, né? São várias. São vários. Tem um talentozinho lá, também desses talentos que eu te falei, que ele permite usar mais atuações sem ele precisar ter pontos de atuações. Ele só precisa ter um valor de carisma alto. Digamos assim, se eu tenho o meu modificador de carisma mais 6, eu já tenho, digamos, duas ou três já atuações minhas mesmo que eu botei ponto, eu vou ter 8. Nossa! Só que as outras eu vou usar só a metade dos pontos da minha atuação mais elevada. Sim. Entendeu? Caraca, maneiro. Mano, o bardo é uma banda de um homem só, né? Exato, é uma banda de um homem só. E eu sempre ponho a fala, né? A poesia e também... O outro, meu Deus, eu esqueci agora. São dois agora, esqueci outro. O canto? Mas a fala é o que eu mais ponho, que aí eu faço a narrativa. Durante o bardo tá falando, ele tá fazendo isso, né? Já dando aquele buffzinho pra galera, né? Quando você tá perto. Aí o jogador nem percebe, sabe? Quando eu fiz o bardo vilãozinho aparecer uma vez, eu fui falando e a galera, pô, por que eu não tô acertando? Por que será, né? E eu sempre interpretando o bardozinho lá, né? Aí depois que o cara se sacou, ei, mestre, repete o que tu tá falando aí daí. Ah, safado. E a maioria não sabe quebrar um buff de bardo, né? Que é isso que a galera sempre quebra, né? Aí quando o jogador faz personagem bardo, e eu ponho ou um outro bardo, ou um outro jogador, outro personagem, eu sei quebrar o buff de bardo. Então a galera pira. Caraca. Não, isso é maneiro, isso é legal porque pega geral, né? Não, fala não, quebra surpresa não. Mas isso é legal porque quebra toda aquela empolgação da galera. Eles ficam, caraca, eles começam a pensar um pouco mais, né? E uma parada que você falou, que eu tinha dito, que ninguém faz também, é usar o clérigo não como porrada. Eu vejo muita gente usar o clérigo como um cara que vai pra pancada. Não é assim não. O clérigo, ele é de buff, ele ajuda a galera, ele dá magia, ele concede magia de força, sabe? Magia de resistência. É isso que o clérigo faz. O clérigo não vai pra pancada, não. Tem guerreiro. Exatamente. Tem guerreiro, ou quando é o clérigo da guerra. Aí é diferente. Né? Aí é diferente. Tem uma classe assim, tipo o cavaleiro, né, do livro completo do guerreiro. Essa é uma classe roubada. O cara faz paladino, ou então o cara faz guerreiro e pega cavaleiro, mano. Meu Deus. Roubado. Roubadíssimo. Tem um na minha mesa que, assim, ele até criou uma habilidade para ele, que é o ataque das 5 pontas estelares, né? O cara faz uma estrela em volta do inimigo. Aí a investida do cavaleiro com a lança já dá o dano vezes 2. Sim. Aí ele pega uma progressãozinha lá que vai vezes 2, vezes 3, vezes 4 e vezes 5, que é o último. Aí juntando nessa habilidade das 5 pontas, ele pega esse vezes 5, 5 vezes. Cara, assim, esse resultado, digamos, o cara pegou, a lança dá um D10, se não me engano, se não me engano. Aí ele pega 10 cheio da lança. Ixi, se for crítico, se caiu no dado um crítico, o cara pega vezes 3 da lança. Aí vezes 2 da investida porque é com lança. Aí vezes 3, vezes 4, vezes 5 esse dano. Aí, agora calcula esse dano. Aí 2, vezes 2, 10 vezes 2, 20. Vezes 3, 60. Aí vezes 2, vezes 3, vezes 4. Nossa senhora! É roubado. Absurdo. Aí mescla com esse poderzinho lá que o último resultado do dano é vezes 5 de novo. Caraca, cara, que isso? Absurdo. Absurdo. Rasga a ficha, né? Rasga a ficha. Rasga a ficha logo. Olha lá, quero jogar mais não, valeu. Bem legal, cara. Pode olhar lá, livro completo do guerreiro e tu vê lá, cavaleiro. Eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro. Esse livro é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Tem muito talento interessante. O Bárbaro Frenético. Você é doido, mano. Quando o cara